Quarta-feira, 28 de abril, é o Dia Internacional em memória das vítimas de doenças e acidentes de trabalho. Nós conversamos agora com o médico do trabalho, Dr. Roberto Ruiz, militante social, assessor de entidades sindicais de trabalhadores no Estado. Como que o senhor vê o tratamento que é dado hoje à Covid-19 enquanto doença do trabalho? Com relação à Covid-19, ela é uma doença do grupo infecto-contagiosa, né? Só que nós temos doenças, portanto, não é causado pelo trabalho, obviamente, é causada pelo vírus. Mas nós temos que entender que a transmissão, ela pode ocorrer pelo trabalho, sim, através do trabalho. Como? Ora, para nós, houve, nesse mais de um ano de pandemia, a gente foi amadurecendo essa questão, né? Será que Covid pode ser uma doença relacionada ao trabalho ou não? A primeira coisa que ficou clara foi para o grupo da saúde. Ali fica meio óbvio que se a pessoa está trabalhando no atendimento a pacientes com Covid, e aquela enfermeira, médico, fisioterapeuta, enfim, aquele profissional de saúde pega a Covid, fica meio claro que aquela Covid daquela enfermeira é do trabalho, né? E, portanto, merece todos os desdobramentos que a lei garante. A abertura da CAT e o reconhecimento disso como doença profissional, do trabalho, que é relacionada às condições especiais do trabalho. E aí a gente foi evoluindo esse conceito. Porque nós pensamos o seguinte, aquela pessoa, aquele trabalhador que, por força do tipo de trabalho que faz, ele é obrigado a estar no trabalho presencial, né? Aquele operário, por exemplo, da fábrica que produz bens, diferentemente de outros profissionais, como o advogado, o médico e tantos outros que podem fazer muita coisa à distância, em home office. Esse trabalhador que é obrigado a fazer o trabalho presencial, a estar presente, ele aumenta muito a possibilidade dele de ser contaminado pelo vírus, o SARS-CoV-2, que dá a Covid-19. Ora, esse trabalhador, além de estar numa situação de lá na empresa, então ele vai almoçar, o refeitório, o vestiário para se trocar, todas essas situações, e mesmo lá na linha de produção ou no seu setor de trabalho, então todas essas situações que permitem o contato humano com outro, que pode estar contaminado, inclusive assintomático, a pessoa se contaminou, não teve sintoma nenhum, isso é possível na Covid, mas ela está transmitindo. Então, esta pessoa que vai trabalhar tem essas condições no trabalho presencial, além do que tem o ir e vir de casa, ou seja, tem ainda o transporte coletivo em geral que essas pessoas usam. Então, por todos esses fatores que eu elenquei aí, hoje nós entendemos que se a pessoa está em trabalho presencial e ela apresenta, é contaminada pela Covid-19, isso merece uma atenção sim, uma análise desse caso para fazer o nexo dessa Covid com o trabalho. E nós temos feito isso e em vários casos nós temos reconhecidos que trabalhador de base ali da fábrica, inclusive, com aquela Covid-19, ela merece ser aberta um CAT, ela merece ser reconhecida naquele caso como doença do trabalho. Bom, a orientação, então, é no primeiro sintoma, o trabalhador exigir o preenchimento da CAT, começa por aí? Isso, assim, a orientação é no primeiro sintoma, primeiro você já não vai trabalhar, fica em casa, né? Por quê? Porque se tiver sintoma, você pode estar transmitindo. Já comunica imediatamente a sua chefia, né? E hoje, felizmente, as chefias, elas são muito responsáveis, elas estão entendendo que essa pessoa realmente merece ficar em casa naquele momento para não transmitir. Diferentemente, eu não sei se viram, quem viu no Fantástico da semana passada, que um convênio lá de São Paulo, infelizmente, né, mandou até médico voltar a trabalhar com Covid-19 porque ele não estava com sintoma. Quer dizer, um absurdo, e que felizmente eu tenho visto que vários chefes de setores, de empresas, têm mais consciência que aquela gestão, que aquela gerência desse convênio médico que apareceu no Fantástico. Então, primeira coisa, está com sintoma, fica em casa, notifica, né? E notifica também o seu serviço público de saúde. Então, muitas cidades, por exemplo, Florianópolis
tem uma linha já que a pessoa liga, já é orientada ao que fazer. Se é um caso muito leve, que ela pode ficar em casa, se é um caso que ela precisa ser examinada por um profissional de saúde, enfim, já toma essas providências e, ato contínuo, se ela está em trabalho presencial, e aí a sua pergunta, sim, já notifica a empresa que não vai e também pode questionar como fazer com a CAT, se é a doença do trabalho, perguntando para a sua chefia como é que faz isso. Claro, em geral, na nossa prática, é de que uma parcela grande das empresas vai negar, né? E por isso, mais uma vez, fundamental que a pessoa seja sócio de sindicato, que a pessoa tenha sindicato. Porque nessa hora não é chefia, não é empresa, quem vai socorrer a pessoa é o sindicato. Então, ao primeiro sintoma, a nossa recomendação é que siga toda essa orientação que acabei de falar. Há umas 2 semanas, o senhor participou de uma live do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual, o Sintesp, sobre a questão da Covid, e o senhor levantou lá um problema recorrente após o aparecimento dessa doença, que foi o assédio moral nos locais de trabalho. O senhor crê que aumentou em função da pandemia o assédio moral? O que nós estamos é um fenômeno que é novo que a gente está observando. Tudo que se refere à Covid é novo para nós, né? Desde como transmite, como trata, como é o pós-Covid, até a Covid e relações do trabalho. Também é uma novidade para nós e nós estamos analisando tudo e pensando o que isso significa, o que essas coisas que estão ocorrendo significam. O que nós temos visto? Com a Covid-19, as pessoas que estão em trabalho presencial são aquelas que foram, por decreto, enquadradas como serviço essencial, ou seja, trabalhadores, obviamente, primeiramente da saúde, mas depois veio todos os outros, né? Então, trabalhadores que produzem alimentos, alimentação, e aí veio vindo uma sequência de trabalhadores da indústria. O que a gente viu? Como nós estamos com o serviço público, em grande parte, inclusive fiscalização, está em teletrabalho, uma parcela razoável do seu tempo, a fiscalização em geral diminuiu. E mais do que isso, é como se a gente se importasse um pouquinho menos com a exploração lá na ponta. Na ponta que eu digo é onde está o local de trabalho, no ambiente de trabalho. Em algumas empresas e alguns setores do serviço público também, nós notamos que houve uma piora das relações de trabalho entre operários, entre trabalhadores e suas chefias. De modo que o que aparenta inicialmente é que, como diminuiu a fiscalização e como a grande questão no mundo hoje é conseguir superar a pandemia, pode dar uma exploradinha a mais no trabalhador, pode fazer alguma coisinha a mais que, embora melhore a produtividade, piora aí a saúde do trabalhador. Então, em alguns casos, sim, nós temos detectado que está havendo aumento da questão do assédio moral no trabalho, infelizmente. Nesses casos que as pessoas têm procurado seu sindicato, os dirigentes sindicais têm encaminhado isso, têm avaliado, têm encaminhado, seja para advogado do sindicato, seja para médico do sindicato, psicologia, para fazer avaliação, e têm feito a discussão com as empresas onde isso ocorre. Mas é uma percepção ainda que não está publicada, não está sistematizada em forma de estudo, mas é uma percepção que nós tivemos sim. Houve um aumento do assédio moral em algumas empresas e em algumas repartições públicas. Bom, nós conversamos com o Dr. Roberto Ruiz, médico do trabalho. Dr. Roberto, o governo Bolsonaro, já desde o princípio, atacou frontalmente as normas regulamentadoras das condições de trabalho. Até que ponto isso está interferindo na questão da saúde e segurança nos locais de trabalho? O governo Bolsonaro ele tem tido, infelizmente, uma série de atitudes concretas que vão contra a saúde do trabalhador, né? Então, as normas regulamentadoras uma que estão propondo revisar, estão revisando. Alguns textos já foram desfavoráveis aos trabalhadores da NR17, por exemplo, que está suspensa daí, não foi publicada. Temos, por exemplo, a NR36, que é a de frigoríficos, que nós já temos notícias aí que há um movimento grande das grandes multinacionais, né? Nós temos
As duas maiores multinacionais de processamento de carne no mundo são brasileiras, a JBS e a BRF. Então, o poder do agronegócio no Brasil é muito grande e tem pressionado para que caia algumas proteções que temos aí na NR36. E eles pressionam sob o sutil nome de harmonizar a legislação. Então, a gente sabe, já fizeram isso, questionar as pausas, que foi um ganho tremendo dessa categoria de frigoríficos, que tem pausa demais, que precisa haver, e foram as pausas, inclusive, as grandes responsáveis por diminuir as doenças do trabalho em frigoríficos. Então, infelizmente, nós estamos num clima ruim para trabalhadores, né? O governo Bolsonaro já manifestou uma série de vezes como ele não gosta de sindicato, como ele acha que tem que acabar e se ele pudesse ele destruía sindicatos, né? Então esse é o governo Bolsonaro. Infelizmente a gente tem esses questionamentos, ainda vivemos numa democracia, apesar de nós termos aí gente que pede fechamento do Congresso, pede ditadura, mas ainda nós temos uma democracia no Brasil que a gente que acha que não é por aí pode falar. Hoje o Brasil já é um dos países que mais persegue jornalistas, que mais persegue a imprensa. Então, o povo brasileiro tem que entender que democracia tem que ser um valor nosso. Agora, não aquilo que ele fala de liberdade, a liberdade de ter arma para poder atirar no outro. Isso é uma loucura, esse país está virando um hospício. Eu, como tenho outras funções e assessoro entidades sindicais internacionais, eu até 2019, antes da pandemia, viajava muito e conheço o mundo, aí, muitos lugares. Em 2020, na pandemia, a gente ficou sem viajar, mas continuou com os contatos por internet. E o Brasil hoje, que há 10 anos tinha uma imagem espetacular no mundo, se despontava como a sexta economia do mundo, e hoje já está a décima não sei o quê, né? O Brasil está com a imagem dele muito ruim. Eu tenho, as últimas vezes que eu viajei para a Espanha, por exemplo, e França, ali no final de 2019, na Espanha me perguntaram: o que vocês fizeram com o seu país? Como é que vocês podem eleger uma pessoa dessa? Infelizmente, foi um processo democrático e reconhecemos, o presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente e assim a esquerda reconheceu, o movimento popular reconheceu, então, porque ele não é golpista, como foi o caso ali do Aécio Neves na última eleição com a Dilma, que no dia da eleição já não reconheceu, mas infelizmente é um governo que tem essa linha, questiona essa série de legislações que beneficiam o povo, que beneficiam a classe trabalhadora, e eu acho que quem vive do trabalho, quem é democrata, precisa, de uma vez por todas, acordar e a gente, junto no movimento democrático, voltar a colocar o nosso país no trilho. Quais as categorias hoje, na sua avaliação, que estariam mais expostas à doença do trabalho, ao esforço repetitivo, à insegurança no local de trabalho? Bom, hoje nós temos meio que uma democratização do risco, né? Hoje, praticamente todas as categorias podem levar ao adoecimento. Vou dar um exemplo: juízes. Mas juízes ganham bem, juízes têm um ambiente de trabalho bom ali, a mesa boa, computador bom, mas a pressão que existe sobre a cabeça dos juízes faz com que eles fiquem mais expostos a riscos de transtornos psíquicos relacionados à saúde mental. E hoje os riscos no trabalho estão democratizados. Professores, indústria têxtil, frigorífica, metalúrgica, química, jornalistas, né? Cada categoria tem sua peculiaridade, né? Então, por exemplo, frigorífico tem a peculiaridade de ter muito risco que fica assim na cara da gente, o ruído alto, o frio intenso, com calor em alguns outros setores do frigorífico, com umidade, que é diferente de outras categorias, por exemplo, teletrabalho, que o risco é mais de organização do trabalho, não está visto. Bom, esse foi o Dr. Roberto Ruiz, médico do trabalho, a quem a gente agradece muito por ter atendido em Forma Luta. Dr. Roberto, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade e nós vamos superar isso que está acontecendo com o nosso país. Não há mal que dure para sempre. Vamos voltar a ser um país alegre, de paz social e vamos viver em harmonia, porque isso é um valor que nós perdemos no nosso país, a paz social, infelizmente. Mas nós vamos recuperar, com certeza.